Querida, que a graça e a paz do Senhor sejam com você nessa noite. Amém. Que alegria para mim, que honra poder mais uma vez servir com esse ministério que já mostrou que veio, né? Eu penso que algumas coisas precisam passar pelo teste do tempo, da verdade. E Amigas do Rei passou por todos eles. Então, pastora Lívia, que honra, que alegria. Pastor Osmar, tá te vendo aí, viu? Tamo junto. Vocês são uma bênção. Pastora Karine, saudade ao conchite. Saudade ao conchite. Pastora Karine pastorei uma igreja muito querida lá em Portugal, uma cidadezinha, como é o jeito de falar, né? Carinhoso assim, mas muito lindinha. Nunca esqueci. Leve meu abraço. É precioso estar com você. Precioso. Raíssa, tá linda. Amo você. Sua vida é uma bênção. Sua vida é uma bênção. Jane, estava falando para André ali. André, olha a Jane. Gente, olha a Jane. Faz assim, Jane. Não, Jane. A Jane, deixa eu falar. A Jane é minha amiga há uns 30 anos. Romero. E a Jane é de longe a mulher mais elegante que eu conheço da minha vida. Assim. Mas de longe, o segundo lugar está muito depois dela. E eu estava contando para André da sua conversão, né? De como Jesus muda o cenário. E você se torna essa lança afiada. Louvado seja Deus pela sua vida. Louvado seja Deus. Eu amo você. A minha casa eu amo você. Minha mãe nunca sai. Hoje ela me ligou e falou: Jane, vai. Falei: então vamos. Enfim, nós amamos você. Que alegria ver Jesus em você. Que alegria ver isso. E eu termino, viu, pastor Henrique? Mas é porque eu pastoreei nessa região durante 7 anos. E eu tenho... Não existe ex-ovelha, né, Suzy? Não existe ex-ovelha. Suzy está aqui na intercessão, viu, pastor? Essa ovelha é preciosa demais. Quando nós saímos daqui e fomos servir como pastores de casais na sede, ela, Thaís, eu que casei a Thaís. Eu casei a Thaís Fernanda. Minha filha foi dama dela. Então essa casa, esse povo, menina Duda, eu não conformo que você está desse tamanho. Porque na minha cabeça é desse. Louvado seja Deus por vocês. Louvado seja Deus. Vocês são uma família que a gente ama demais. Traga um abraço do céu. Que lindo ver vocês aqui servindo, apaixonados por Cristo. Louvado seja Deus. Amém? Queridos, sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Deixa eu só falar uma coisa. Eu estou aqui, eu sou a pastora Sara e junto com meu marido nós pastoreamos uma igreja em Goiânia, do campo de Campinas, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. E nós somos pais de 3 filhos. E eu estou hoje aqui com a minha mais velha, faz assim, filha. Essa é a Ana Luísa, tem 13 anos, Leonora tem 12. E nós temos aí o caçula de 8. Eu também sou psicóloga e talvez eu tenha mais tempo de formação em psicologia do que algumas de vocês têm de vida. E tenho podido servir a Deus nesse tempo. Tanto no consultório, cuidando de pessoas e tratando de saúde mental, quanto no ministério onde o Senhor tem me permitido estar. Está aqui comigo também a minha ovelha amiga Andréia. Andréia é a nossa ovelha, é assistente social da nossa igreja, mas é uma amiga em tempo e fora de tempo. E eu só falo: Andréia, vamos. Então estamos aqui, te amo, Andréia. Filipenses capítulo 4, deixa eu só te lembrar rapidamente o que estava acontecendo aqui. Essa é chamada pelos teólogos de carta da alegria. Porque Paulo, quando escreve a igreja que estava na cidade chamada de Filipos, escreve uma carta à igreja que ele amava. Paulo foi um pastor de Filipos. Diferente de outras igrejas para as quais ele só escreveu cartas, a igreja de Filipos é uma igreja que Paulo plantou. Até a rota, a geografia de Filipos foi detalhadamente escolhida pelo apóstolo Paulo, porque Filipos ficava no meio de uma rota geográfica que Paulo olhava e pensava: essa rota pode ser boa para a propagação do ministério. E Paulo amava esse povo, conhecia esse povo e escreve essa carta para tratar de problemas que aquele povo estava tendo. Então aqui no capítulo 4, ele vai se referir a esses irmãos da forma como um pastor querido se refere às ovelhas que ama. E eu quero ler com você Filipenses 4, a partir do verso 1 até o verso 9, diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Síntica
contigo, que sintam o mesmo no Senhor. Deixa eu só falar com você aqui no verso 2 rapidamente. Evode e Cíntia, que eram duas mulheres, servas nessa igreja de Filipos, mas Paulo estava sabendo que essas mulheres estavam tendo conflitos entre si. Elas estavam disputando algumas coisas na igreja. E aqui ele aproveita para apacetá-las. Ele fala: olha, vocês são mulheres de Deus, precisam pensar concordemente no Senhor, ou seja, ao mesmo eixo de pensamento, precisa haver uma unidade para que o Evangelho de Cristo se manifeste. Verso 3: e peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos ou alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica, e com ações de graças as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos ou pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Você pode orar comigo nessa hora? Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Pai, de nos reunirmos como igreja do Senhor nesse lugar. Obrigada, Senhor, pela tua presença no nosso meio. Obrigada pelo favor que o Senhor nos concede de te conhecer, de te amar e de te servir. Pai, a minha oração nessa hora em que nós abrimos a tua palavra santa é que o teu Espírito, que também é santo, possa falar conosco. Fala com o teu povo, Senhor, na exata medida daquilo que cada um necessita ouvir nessa noite. Quando a mim, Deus, mais uma vez eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a tua palavra. Pai, que somente a tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com o teu povo, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Você pode se assentar, querido. Obrigado. Eu quero passear com você por esse texto, para que a gente entenda um pouco do tema da conferência desse ano, coroa. E a gente diz aqui, né, para que ninguém roube a sua coroa, mas na verdade só pode ser roubado alguém que já tem. E esse texto vai falar das características de uma mulher que entende o que coroa é, mas mais do que isso, que a carrega. E antes de entrar nele, eu quero só lembrar você como nós vivemos uma época desafiadora enquanto mulheres. Você sabe que nós vivemos um tempo histórico chamado pós-modernidade. Essa tal pós-modernidade, ela passou a valer a partir de 1989, quando caiu lá na Alemanha o Muro de Berlim. E a queda do Muro de Berlim fez com que o mundo começasse a viver uma ausência de ideologia, querido. Ideologia é aquilo que movimenta
via Adão e Eva com o mesmo valor, somente com a diferença de papéis. Mas quando a queda entra na humanidade, como tudo aquilo que foi deformado no mundo pós-queda, o papel da mulher também foi. Só que ouça, Jesus foi o maior revolucionário do feminino que você possa imaginar. Quando Jesus humana, nós temos em Jesus um Deus que amava e que materializava o seu amor pelas mulheres. Jesus andava com elas. Se você ler Lucas no capítulo 8, você vai ver um Cristo que era mantido pelo ministério das mulheres. Ele andava com Maria Madalena, ele se encontra no poço ao meio-dia com o samaritano. Foi a elas dado o direito de cuidar do corpo dele pós-crucificação, e também foi para elas que ele primeiro apareceu depois da sua ressurreição. Jesus amava as mulheres. Se a gente avança muito no tempo e chega aqui um pouquinho na nossa geração, nós hoje, no ano de 2024, como mulheres, somos resultado de 3 ondas do chamado movimento feminista. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas só para você entender onde eu quero chegar. A primeira grande onda do movimento feminista aconteceu em 1920, quando algumas mulheres foram para a porta do Miss América e queimaram os seus sutiãs. Lá no Miss América acontecia o maior concurso de beleza do mundo. E aquelas mulheres foram para lá, queimaram os seus sutiãs, e o que elas queriam era legítimo. Elas queriam poder estudar, elas queriam poder votar, elas queriam poder trabalhar. Porém, nós tivemos uma segunda grande onda desse chamado movimento feminista. E a segunda grande onda acontece entre as décadas de 40 e 70, aqui perto de nós. E essa segunda grande onda choca por 3 coisas. Primeiro, o chamado movimento Woodstock. O que é o movimento Woodstock? Foi também um movimento ideológico que queria capturar o pensamento, que pregava 3 coisas: sexo, drogas e rock and roll. A ideia do Woodstock é que agora você poderia libertar-se de todas as amarras. E aqui a gente nem está falando de liberdade, a gente está falando de libertinagem. Mas foi também durante a segunda grande onda do movimento feminista que nós tivemos o surgimento da pílula anticoncepcional. A mulher passa a poder agora evitar filhos. E aqui é que ela entende que agora ela poderia ter quantos parceiros sexuais ela quisesse, uma vez que agora ela tinha o poder, por meio da pílula, de evitar filhos. Foi também na segunda grande onda do chamado movimento feminista que a gente tem uma mudança judiciária na lei do divórcio. A mulher passa a poder ser a requerente do divórcio. Só para você ter uma ideia, eu não sei a realidade dos outros países, mas aqui no Brasil, 77% dos pedidos de divórcio têm as suas iniciativas tomadas por mulheres. Meu marido e eu trabalhamos com casais há 15 anos. E todas as vezes que a gente vai para um aconselhamento, para uma mentoria ou para algum discipulado de casais, em que o casal está querendo desistir do casamento e quem tomou a iniciativa do divórcio foi a mulher, a gente sai de casa sabendo que a gente precisa de um milagre. Porque mulher, quando decide sair de algo, via de regra, ela não é como o homem. O homem não tá bom, mas não tá ruim, vai ficando, não tá bom, não tá ruim, vai ficando. A mulher não. A mulher, ela vai aguentando, mas quando ela decide sair, minha irmã, ninguém faz ela ficar. Então isso foi possível a partir da segunda grande onda do movimento feminista. Mas nós tivemos uma terceira grande onda do movimento feminista que começa na década de 90 e que, segundo os historiadores, perduram até hoje, até os dias modernos. E essa terceira grande onda, ela é movimentada por palavras como sororidade, a ideia de umas pelas outras. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Minha irmã, uma das coisas que eu mais acho triste, para não usar uma palavra pior, dentro dos chamados movimento feminista, que tem como principal bandeira essa ideia da mulher ser livre, é a capacidade dessas mesmas mulheres que defendem sororidade falarem mal umas das outras. Sempre que você vê alguém criticando uma mulher, 9 de 10 vezes quem está fazendo isso é uma outra mulher. Pode ficar tranquilo, é outra mulher. Então, essa terceira grande onda do movimento feminista, ela traz essa ideia da sororidade, mas ela também escancara a ideia do enfraquecimento da figura masculina. Porque para o movimento feminista, o grande problema da vida da mulher é o homem, para usar uma palavra deles, é o patriarcado. E aí você que é cristão precisa se lembrar que o meu e o seu problema, ou o problema da mulher, nunca foi o homem mesmo. O
consome visualmente na nossa geração reforça isso. Vou te dar um exemplo só. Quando eu era menina, ou jovem ainda, as princesas, que eram muito sofridas no início das suas histórias, órfãs, via de regra, meninas muito pobres, elas tinham sua história totalmente transformada quando chegava o príncipe, não era? Então a menina era sofrida, ela era órfã, mas o príncipe chegava, o príncipe era um resgatador, e com a figura dele, aquela menina se casava e era feliz para sempre, pois bem? Até que por volta do ano de 2010 ou 2011, eu não sei ao certo, a indústria do streaming lança Frozen. E lá no Frozen, o cenário dá uma mudada. Lá no Frozen, primeiro que a gente tem duas princesas irmãs. Segundo, que agora a gente tem dois candidatos a príncipe. O primeiro é um mau caráter, né? Ele não ama a princesa. Ele quer ser rei no lugar dela porque ele era um príncipe fracassado. Então ele estereotipa essa ideia de um homem que não vale nada. O outro candidato a príncipe, por sua vez, ele até era um cara bacana, ele até tinha caráter, mas ele era fraco. Ele era um homem tolo. Ele puxava um rio e vendia gelo quando estava tudo gelado, e ele ficava com uma cara de bobão, né? E o que acontece? No final da história, nenhuma das princesas casa. E a Disney lança uma nova era, baseada, não se engane, nessa relação com o feminismo, para explorar a ideia de que mulheres não precisam de homens, que elas se bastam e que homens são fracos. A Disney não para por aí. Depois disso ela lança Moana, depois disso ela lança Valente, depois disso todas as princesas têm essa característica. Até que no ano passado, o mundo inteiro se vestiu de rosa, foi pro cinema assistir? Você foi, né? Certeza. E aí, na Barbie, a gente tem mais uma vez essa estereotipia da fragilidade masculina. Deixa eu te lembrar uma coisa. As mulheres têm chegado em lugares nunca imaginados. Elas têm conquistado coisas que, se as mulheres da primeira onda do movimento feminista vissem, elas só aplaudiriam e talvez chorariam. Tamanho conquista das mulheres. E eu poderia te falar o resto da noite sobre elas, mas vou me limitar somente a algumas para você entender o que eu estou dizendo. No Brasil, nós já tivemos uma presidenta da República. A principal cadeira de uma nação estava ocupada por mulher. 70% dos bancos das universidades de medicina são ocupadas por mulheres. Dos 100 maiores CEOs do Brasil, ou seja, diretores das grandes empresas, 30 já são mulheres. As mulheres chegaram em lugares nunca antes imaginados, elas têm conquistas profissionais absurdas, mas ouça, nunca houve uma geração de mulheres tão adoecida de alma como a nossa. Nós nunca vivemos, e agora eu estou te falando como uma profissional da saúde mental, nunca houve uma geração tão emocionalmente doente como a nossa. Os números são assombrosos. Assombrosos. Uma pesquisa recente na Universidade Inglesa, a gente já esperava uma espécie de pandemia de saúde mental depois da pandemia da Covid-19, mas a gente não tinha ideia o quão profundo seria isso. E uma pesquisa recente trouxe números alarmantes. 50%, eu estou falando 50%, da população do planeta, isso é quase 4 bilhões de pessoas, tem ou terá algum tipo de doença mental. Sabe o que eu estou te contando? Para cada 2 pessoas, uma. Olha para a mulher que está do seu lado aí, irmão. Se não for ela, é você. Viu? É isso. É isso que a estatística fala.
hoje. Você é cidadão do céu. E como cidadão do céu existem credenciais que precisam ser notadas na sua vida. E é disso que Paulo começa a falar. E agora eu quero entrar no texto com você. Paulo começa esse texto fazendo um rogo. Ele fala que está falando ao povo querido, roga as irmãs, fala para eles pensarem concordemente no Senhor. Mas a partir do verso 4, ele começa uma sequência de absolutos. Os verbos estão todos no imperativo. Se você conhece um pouquinho de português, você sabe que todo verbo no imperativo tem uma implicância de ordem, ou seja, uma opção. E ele começa falando primeiro de 4 virtudes credenciais básicas. É aquilo que devia estar na cara de alguém que se considera cristão. É aquilo que revela que eu tenho coroa. É aquilo que mostra que Jesus um dia me encontrou, me marcou. E ele começa a falar dessas credenciais. São coisas que são notadas. É aquilo que pessoas que convivem comigo, com você, precisam ser capazes de ver. E ele começa a fazer essa lista logo no verso 4. Eu quero te encorajar, se você tem Bíblia, a olhar para o texto, porque eu tenho uma característica. Eu tenho um amor por sermões expositivos, porque eu gosto que o texto fale, né? Aqui não é sobre o que eu penso, o que eu acho, uma revelação especial que eu recebi. Isso é sobre o que a Bíblia fala. E aquilo que a Bíblia fala é absoluto. Se você é uma cristã, se você é uma amiga do rei, aquilo que a Bíblia fala é um absoluto. E aqui no verso 4, Paulo vai começar falando dessas virtudes que você e eu, que temos coroa, precisamos olhar para as nossas vidas e encontrá-las. E a primeira delas é: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrai-vos. A primeira virtude cristã básica que tem na vida de quem tem coroa, minha irmã, é alegria. Escute. A alegria aqui está no imperativo. Ou seja, a alegria na vida do cristão não é uma opção, é uma ordem. Ser cristão e ser triste é uma contradição a tudo aquilo que o cristianismo é. Mas entenda, alegria é diferente de felicidade. Eu vou te explicar essa diferença. Enquanto felicidade é o que a gente chama de estado emocional, o que significa isso? Estado emocional é aquilo que depende de outras coisas para existir. Pessoas, circunstâncias, momentos. Felicidade é de fora para dentro. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Não existe felicidade plena. A nossa felicidade ela está sempre condicionada a algo, ou uma pessoa, ou um lugar, ou uma circunstância. Então felicidade é um estado emocional. Alegria, por sua vez, que é um imperativo na vida do cristão e que precisa ser característica de quem tem coroa, é um estado espiritual. Ei, querido, enquanto a alegria é de fora para dentro, a felicidade é de fora para dentro, a alegria é de dentro para fora. Agora eu amo a pedagogia bíblica, porque Paulo não nos deixa soltos. Se ele falasse só assim, ó, alegrai-vos sempre. Querido, seria muito difícil. Só que em seguida ele vai nos contar qual é a fonte dessa alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sabe o que eu quero que você entenda? Se você não vive alegria bem plena, minha irmã, você está buscando a fonte errada. É impossível que alguém que é a habitação desse Deus não andar alegre. Veja, alegria não é sinônimo de rir o tempo inteiro, de mostrar o dente o tempo inteiro, não. Porque a alegria não depende daquilo que necessariamente, ou que de forma direta, implica um sorriso. A alegria é aquilo que eu sinto por dentro. A ideia do grego aqui é plena satisfação no Senhor. É a segurança de que, independente daquilo que me ocorre, há um Deus que sustenta a minha história, que resguarda a minha vida. E é por isso que o povo de Deus é o povo mais alegre da terra. Porque nós não vivemos daquilo que vemos. Nós não andamos pelo que vemos. Nós não somos aqui. Uma mulher que tem coroa é uma mulher alegre. E não é uma alegria subjetiva. É uma alegria constante, ou seja, alegrai-vos sempre, e que tem como fonte o próprio Deus. Mas Paulo continua falando dessas virtudes de quem tem coroa, e isso independe de época. O cenário que eu construí com você historicamente foi só para te lembrar em que tempo da história a gente está e que tipo de pensamento o mundo tem sobre nós. Mas independente disso, a palavra de Deus continua sendo o norte, continua sendo o princípio. E aí Paulo vai continuar falando. Olha o que ele diz aí no verso 5, minha irmã. Seja a vossa moderação, ou em outras versões, equidade, conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Sabe a segunda característica
característica, a segunda situação notada na vida de uma mulher que tem coroa, Paulo vai dizer aqui que além de alegre, a moderação. Ei, minha irmã, você é uma mulher moderada? Não precisa responder, tá? Moderação dá a ideia de equilíbrio emocional. Uma mulher equilibrada. Alguém que modera na exata medida, que age com cuidado, que tem cautela. Isso é tremendo de olhar, porque a orientação bíblica é que alguém que é habitado pelo próprio Deus não é alguém afoito diante daquilo que não conhece bem. Não é alguém que modula a sua emoção de acordo com aquilo que sente. Não é alguém que é... Você conhece alguém que não tem quina? Cada vez que você encontra a pessoa que dá um jeito, conhece gente assim? Um dia uma vez eu vivi uma situação muito simples. Eu estava deixando as crianças na escola e imagina a cena, né? Eu desci do carro, 3 meninos, mochila, treinou, e eu estava descendo e lá de longe veio uma pastora, ela é pastora também, e ela ficou de longe assim, pastora Sara, ela gritou. E aí eu sou intensa, é meu jeito, e eu falei, fulana! E aí a gente foi, abraçou, ela fez aquela questão, eu fiquei com aquilo, né? Uma semana depois, estou eu chegando na escola, no mesmo cenário. Ela me viu de longe, eu avistei ela de longe, pensei, uai, a mesma intensidade, né? Fui indo em direção a ela, e quando eu cheguei perto dela, ela olhou para mim e falou assim, paz, e andou. Eu falei, eu não sou dessas pessoas que pensam que o problema é comigo. Eu sempre penso, teve um dia ruim, teve alguma coisa ruim, mas sabe o que Paulo está falando aqui? Que a nossa moderação, que o nosso equilíbrio emocional, ele deve ser conhecido de todos os homens. Uma mulher moderada é conhecida pelo marido, é conhecida pela moderação dos filhos, ela é conhecida pelas amigas. A moderação dela é revelada no ambiente de trabalho. Nós vivemos uma geração tão triste, que aquilo que deveria ser problema se torna elogio, e tem mulher que olha e fala assim, eu sou desse jeito mesmo, ó, falando vai ouvir, porque eu dou um boi para deitar na minha, uma boiada para sair, porque eu falo mesmo, eu sou sincera. Gente, eu tenho medo de gente sincera. Eu tenho urticária de gente sincera, sabe gente que fala assim, não repara não, eu vou falar, é que eu sou muito sincera. Se isso for pra mim, eu falo, reparo. Eu reparo, sabe por quê? Porque muita gente atrás de uma máscara de sinceridade, no fundo é cruel. O que está imperando é crueldade, escute isso. Falar em línguas, minha irmã, é um dom, mas segurar a língua é um fruto do Espírito. Não adianta muito você falar em 300 idiomas de língua diferente e não souber guardar a língua, e não souber entender aquilo que a língua é. Paulo aqui está dizendo, se você tem coroa, filha, além de alegre, você precisa ser moderada. E eu gosto no final do versículo quando ele fala, perto está o Senhor. Sabe qual é a ideia que ele dá? O Senhor está te vendo. Ele está vendo você. Ele está perto de você. E se você é alguém que tem coroa, você é moderada. Você busca equilíbrio emocional. Você não vive em loopings dependentes daquilo que está acontecendo com você. Que Deus nos ajude a buscar moderação. Mas Paulo continua, e eu também, seja a vossa equidade ou a moderação conhecida de todos os homens. E aí ele vai para o verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças, as vossas petições. Aqui também, curiosamente, nós temos um imperativo. Você já deve ter ouvido falar que a ansiedade é o mal do século. Mas se você conhece um pouco a Escritura, você entende que a ansiedade não é um privilégio da nossa geração. A Bíblia fala muito de ansiedade. E aqui é uma das vezes que Paulo fala disso. E há um imperativo no verbo. Não andeis. Esse verbo aqui está no presente contínuo, da ideia de quem está sempre andando. Foi ansioso ontem, ansioso hoje, vai continuar ansioso amanhã. E ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é assim, ó, não ande ansioso quando você está preocupado com a finança, ou não fique ansioso quando você está com o filho doente. É não ande ansioso de coisa alguma. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. O Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de ansiedade.
outras doenças. Então, geralmente, onde há muita ansiedade, há um desdobramento, há uma derivação das outras doenças mentais. Depressão, síndrome do pânico, burnout e todas as outras doenças. O Brasil ocupa esse primeiro lugar. E não coincidentemente, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial de uso de redes sociais. Poucas coisas são tão ansiolíticas como as redes sociais. Você já tentou chegar alguma vez na sua vida no final do seu feed? Ele não tem fim. Porque a ideia é que quanto mais você consome, mais você quer consumir. Quanto mais... Eu não estou falando que a internet é uma droga, ela é uma bênção para um monte de coisa. Mas é por isso que Paulo vai norteando a mim e a você nesse contexto, é como se estivesse nos conduzindo. Primeiro ele fala que você tem que ser alegre, depois ele fala que você tem que ser moderado, porque se ele já metesse a ansiedade no começo, a gente ia falar, é muito difícil. Agora ele começa, você tem que ser alegre, você tem que ser moderado e você não deve andar ansioso. Veja, eu vou falar com muito zelo que eu vou falar agora, porque a gente não tem como negar a ansiedade doença. Ela é cada vez mais frequente, ela imputa inúmeras questões que são sofridas para quem de verdade tem doenças de ansiedade. E de forma geral, Sara, como é que eu sei que a ansiedade é doença da ansiedade que não é doença? Se eu fosse resumir em uma só característica, eu diria que a ansiedade que é doença é aquela que interfere de forma direta na sua rotina. Então, por exemplo, eu preciso muito estudar para uma prova, mas eu estou tão ansiosa que não consigo. Eu preciso muito dar uma resposta positiva no meu trabalho, mas eu estou tão ansiosa que eu chego na frente do meu chefe e começo a tremer. A ansiedade que interfere de forma direta no seu dia a dia tem uma chance de ser ansiedade doença. Porém, aqui, ainda nesse versículo, Paulo vai nos dar uma receita contra a ansiedade. Porque ele dá aquilo que é o antídoto contra a ansiedade. A palavra ansiedade tem a sua raiz na palavra anglo-saxônica, que significa estrangulamento. É por isso que quem já teve crise de ansiedade geralmente narra a sensação de falta de ar. Parece que uma coisa está te apertando aqui. Isso é uma realidade. O filme Divertidamente 2, que está no cinema, ele narra uma menina, a Riley, de 12 anos, vivendo uma crise de ansiedade. E a gente que estuda comportamento vê que o filme é muito feliz em mostrar aos nossos olhos como é que se dá uma crise de ansiedade. Ai, pastor, eu me vi naquilo. Sou eu naquela menina. Eu só quero te lembrar uma coisa, ela tem 12 anos, tá? Ela tem 12 anos. O filme revela adolescentes sendo governados por emoções. Isso não é coisa de adulto. Isso não pode ser coisa de adulto. Ai, pastor, mas eu sou governado por emoções. Então, hashtag radioterapia, viu? Em nome de Jesus. Você vai buscar terapia. Porque tem algumas coisas que precisam ser trabalhadas além daquelas que você consegue notar. Mas Paulo aqui, voltando, ele vai nos dar o antídoto contra a ansiedade. E sabe o que ele nos ensina? Sabe qual é o antídoto contra a ansiedade? De novo, a pedagogia bíblica de forma santa nos instrui. Porque se ele só dissesse assim, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma, ponto final, a gente já está perdido. Como é que eu faço isso? Mas ele não faz assim. Ele fala, antes porém, ou seja, antes da ansiedade chegar, sabe o que ele fala? Ore. Sabe o que eu quero que você entenda? Há uma relação direta entre a sua vida de oração e a ansiedade que te acomete. A ideia bíblica é que quanto mais oração, menos ansiedade. Só que não é qualquer oração. Paulo vai mostrar no versículo que tem 3 características da oração que diminui a ansiedade. Primeiro, ele vai dizer que a gente vai apresentar a Deus diante dele. O verbo no grego aqui não tem a sua melhor tradução no português, mas ele vai dizer que é adorando. Querido, nós adoramos a Deus por aquilo que ele é. Então a oração que diminui a ansiedade é uma oração que no começo dela você vai começar a declarar quem Deus é. Senhor, o Senhor é o Deus 3 vezes santo, sol da justiça, estrela da manhã, leão de Judá, raiz de Davi, alfa e ômega. O Senhor é o grande eu sou. O Senhor é Jeová Jireh, o Senhor é Jeová Rafa. O Senhor é Deus digno de todas as coisas. O Senhor é fiel testemunha. O Senhor é o princípio e o amém. O Senhor é aquele que esteve na criação do tempo. E meu irmão, sabe o que você vai entender? Que enquanto você adora Deus, você lembra a sua alma a grandeza dele. Não há ansiedade que resista ao conhecimento de Deus. Mas não é só isso. A oração que diminui a ansiedade adora a Deus por quem ele é. Depois ele fala que é com ações de graças. Então depois de adorar a Deus por quem ele é, se você
Deus é infinitamente maior do que aquilo que a gente lembra de agradecer. Às vezes você já agradeceu pela roupa, pela comida, pelo pão, pela casa, pela família, mas é muito mais que isso. O micro e o macro universo revelam Deus nos detalhes e faz com que a gente precise se lembrar da grandeza desse Deus. Pastor, está falando do quê? Vou te dar um exemplo. Se a gente pensa em micro universo, você sabia que há em cada um dos nossos olhos 2 milhões de fios duplos encapados? Segundo o maior oftalmologista do mundo, um oftalmologista canadense, se um só desses 2 milhões de fios duplos encapados entrar em curto-circuito, imediatamente a gente fica cego. Eu não sei você, mas eu hoje não dei nenhuma ordem para os meus olhos assim: por favor, olhos, preservem os 2 milhões de fios duplos encapados aí para que eu enxergue. Eu não fiz isso, mas queria dar um Deus que controla isso. O micro-universo, que é aquele que acontece dentro de mim e de você, que controla as nossas células, que dá ordem aos nossos pulmões para fazerem trocas gasosas, que faz com que o nosso coração faça sístole e diástole e bombeie o nosso sangue, que faz com que os nossos rins sejam capazes de filtrar aquilo que a gente bebe, que faz com que o nosso sistema digestivo seja capaz de excretar o que vai embora. Tudo aquilo que existe dentro de nós, e nós estamos falando de 8 bilhões de pessoas ao redor do mundo, revelam motivo de ações de graças. Se a gente tira os olhos do micro-universo e vai para o macro-universo, dizem os astrônomos que existem mais estrelas no céu do que grãos de areia nos oceanos e desertos. É isso mesmo. Existem mais estrelas no céu do que grão de areia no oceano e deserto. Se você já foi ao mar e tentou pegar um pouco de areia na mão, você sabe que é impossível contar grão de areia. Pois bem, existem mais estrelas no céu do que areias nos oceanos e desertos. E sabe o que o profeta Isaías vai dizer? Que o Senhor conhece cada estrela pelo nome e que não há a menor chance dele chamar delas e uma só vir a faltar. Sabe o que eu quero que você entenda? O Deus que merece a sua ação de graça é o Deus que controla de forma exímia o universo que existe além de nós, de modo que tudo nele tem uma coordenação perfeita para que nada falhe. Esse é o nosso Deus. A oração que diminui a ansiedade agradece. Senhor, obrigado por tudo que acontece dentro de mim e eu não vejo. Senhor, obrigado porque os meus olhos veem, minha boca come. Obrigado porque a minha mão pega, os meus pés andam. Senhor, obrigado porque o Senhor está conservando estrelas no céu e nenhuma delas cai aqui e estoura na minha cabeça. Senhor, obrigado porque o Senhor dá limite, não é? A Bíblia diz que tem reservatório no vento. Eu não sei como você fica, mas eu leio a Bíblia conjecturando. Quando Deus pergunta para Jó, onde é que fica o reservatório do vento? Eu penso, caramba, Deus tem um reservatório de vento. E de vez em quando ele abre e fala, vou soprar uma brisa fresca. E de vez em quando ele abre e fala, vou destruir um pedaço do muro. Porque ele tem um reservatório do vento. Ei, querido, você já agradeceu hoje? Acredite, quando você começar a agradecer na oração, a ansiedade diminui porque você vai se lembrar do Deus que dá todas as coisas. Mas a terceira característica da oração que diminui a ansiedade, Paulo ainda vai dizer: sejam conhecidas as vossas petições em tudo. O verbo que traduz para o português aqui no grego, ele tem uma ideia muito mais complexa do que aquilo que a gente nota aqui. A ideia do original é de um filho que vai fazer um pedido para o pai, sabendo que o pai tem para dar.
angustia, daquilo que você precisa, dos seus temores e medos, sabendo que Ele tem solução, sabendo que Ele tem resposta, sabendo que Ele tem direção. Paulo vai finalizando esse pensamento aqui, quando ele fala no verso 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu te disse que é característica de quem tem coroa andar alegre, é característica de quem tem coroa ser moderado, é característica de quem tem coroa não andar ansioso. Em último lugar, Paulo vai dizer que é característica de uma pessoa que vive o Evangelho de Cristo andar em paz. Sabe, irmã, paz é o tipo da coisa que a gente não encontra à venda no mercado. Paz é o tipo da coisa que fama não traz. Eu tenho tido a oportunidade nesse tempo da minha trajetória profissional de atender algumas pessoas muito grandes da nossa nação e fora delas. Alguns jogadores de futebol importantes, algumas blogueiras das maiores que você possa pensar. Elas estão semanalmente no meu consultório. E sabe o que é curioso? Talvez quando você olha para elas ou consome o conteúdo deles ou ouve falar dessas pessoas, são aquelas que você certamente olha e fala: essa pessoa tem uma vida matuta, essa vida, e sabe, talvez sejam as maiores crises que as levam para o processo terapêutico. O saber que aquilo que elas postam é o avesso daquilo que elas de verdade vivem. Porque apesar de terem muita beleza, apesar de terem muito dinheiro, apesar de terem muita fama, eu atendo pacientes que têm 40 milhões de seguidores, 30 milhões de seguidores. Apesar de serem essas pessoas, elas estão devastadas, porque elas não têm paz. A Bíblia fala de dois tipos de paz. É Paulo quem vai dizer. Primeiro, Paulo vai dizer: justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus. Esse é o primeiro tipo de paz. Por que a gente precisa de paz com Deus? Porque Adão e Eva pecaram no Éden, e lá o Senhor corta o relacionamento que ele tinha com o homem. Porém, quando Jesus morre na cruz, ele nos justifica. E aquilo que ele faz na cruz do Calvário faz com que você e eu tenhamos paz com Deus. Mas aqui, Paulo vai dizer da característica daquele que anda com Cristo. Porque ele não tem só a paz com Deus, ele tem a paz de Deus. São dois tipos de paz diferentes. Essa paz que o mundo não dá, essa paz que o dinheiro não compra, essa paz que a fama não traz, ela só é encontrada em Deus. Ei, querido, viver uma vida de paz é característica de quem tem coroa. Andar em paz. Eu acho incrível quando Paulo vai falar da característica dessa paz. Porque primeiro ela fala que ela excede todo o entendimento. Isso é grande. Porque o homem é um ser racional que tenta entender tudo. Então é curioso tentar entender alguém que está passando por uma luta e se consegue em paz. Eu não sei se você conhece alguém assim. A pessoa está passando por uma luta absurda. É doloroso, é triste, é complexo. A pessoa está sofrendo, mas ela fala: eu estou em paz. Essa paz excede o entendimento. Ela vai além daquilo que o racional capta. Mas ele também vai dizer outras características dessa paz. A paz que excede o entendimento guardará. Esse verbo guardar aqui não é qualquer verbo. Era um verbo nesse tempo utilizado pelas linguagens militares. A ideia era aquelas cidades que, naquela época, elas eram cercadas por muros. E quando elas iam ser atacadas, os exércitos faziam um círculo em torno delas, guardando a cidade, blindando a cidade, não permitindo que o adversário chegasse na cidade. É esse o verbo que Paulo usa aqui. A paz de Deus guardará. Vai fazer um cerco, vai blindar, não vai deixar entrar. O que, minha irmã? As duas coisas são mais atacadas por falta de paz: a mente e o coração. Deixa eu só te fazer mais uma. Deixa eu lembrar mais uma coisa. Todas as vezes que a palavra coração aparece na Bíblia, ela não está falando de coração órgão. Não. Coração na Bíblia é centro de personalidade. Diz respeito a intelecto, emoções e ação. É muito mais profundo. Então, quando a Bíblia fala assim, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. A Bíblia está dizendo: você precisa guardar o que você pensa, você precisa guardar o que você fala, você
sente, você precisa guardar o que você faz. Quando o salmista fala, quem entrará no monte do Senhor, que é limpo de mãos e puro de coração, ele está falando que a pureza tem que ser no intelecto, ela tem que ser nas emoções e ela tem que ser nas ações. Quando Jesus desceu da montanha, fala, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ele está falando, a pureza que te faz ver a Deus, ela acontece na mente, ela acontece nas emoções e ela acontece nas atitudes. E aqui, de forma linda, Paulo vai falar, essa paz guarda, blinda, preserva a sua mente, o seu coração. Em quem? Em Cristo Jesus. É uma paz que o mundo não dá. É uma paz que o dinheiro não compra. Porque ela é a paz de Deus. Ei, querida, você vive uma vida de paz. Você vive uma vida onde essa paz é uma realidade, mesmo em meio à guerra. Você vive numa realidade e a voz de Deus é mais alta do que as vozes externas. Existe uma característica em quem tem coroa. Paulo vai terminando, e eu também, quando ele olha para o verso 8, e eu queria que você entendesse que o objetivo do verso 8 era gerar aquilo que projetos como Amigas do Rei têm como motivação: unidade. Paulo queria resgatar a unidade do povo da igreja de Filipos. Primeiro porque ele fala, vai falar com o Evódio e Síndica, essas mulheres trabalham para Deus, agora está brigando, vai lá. A igreja está vivendo um problema de unidade, querido. A Bíblia diz que há um só povo, há uma só fé, há um só Deus, há um só batismo. Não há como a igreja de Deus andar dividida. Nós precisamos ter unidade. Ouça, só há uma forma de gerar unidade, quando ela começa no pensamento. Se nós não pensamos de igual modo, nós nunca seremos unidos. Nunca. É por isso que Paulo aqui no verso 8 vai finalizar o texto, e eu também. Depois que ele fala das 4 virtudes credenciais básicas, é como se ele estivesse falando, deixa eu lembrar vocês. Se você é crente, você tem essas 4 coisas: alegria, moderação. Se você é crente, você não anda ansioso. E se você é crente, você busca vida de paz. Só que ele termina o texto falando como a unidade que a igreja está perdendo é resgatada. Verso 8 ele vai dizer, quanto ao mais, irmãos, ou seja, terminando esse papo, tudo o que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu acho precioso demais pertencer a um Deus que se preocupou em deixar escrito até naquilo que nós deveríamos pensar. E eu quero te dizer que isso não foi à toa. Especialistas dizem que passam na nossa mente por volta de 6.800 pensamentos por dia. Desses, aproximadamente 75% são de cunho pessimista. Não vai dar certo, eu sou feia, eu não vou conseguir, fulano é melhor. Ou seja, a nossa mente é uma fábrica de produção de toda sorte de troço difícil e ruim. Já dizia Joyce Meyer que a mente é um campo de batalha, é uma luta dentro de nós. E é por isso que quando a gente assiste desenhos de superpoderes, quem tem o poder de ler pensamento está sempre na frente. Imagina você ter o poder de ler o que os outros pensam, né? Talvez nem seria bom ficar sabendo o que os outros pensam na cabeça, né? Mas aqui Paulo está dizendo, você que pertence a Cristo, você que tem coroa, você que é uma amiga do rei, você precisa vigiar o que você pensa. E não é porque Deus é tirano e Ele quer te prender, não é isso. É porque Ele que te fez, que te conhece, que te ama, sabe como é que as coisas funcionam. E eu vou resumir aqui o tempo. Entre você enxergar algo e a sua mente entender o que você enxergou, isso leva 2 milésimos de segundo. Então é assim, ó, a gente pega 1 segundo e divide por 2.000. Esse é o tempo que se leva para minha mente entender o que eu vi. É rápido demais. É por isso que ninguém bate o olho no copo e fica, o que é isso? Não, eu olhei 2 milésimos de segundo na mente, copo, parede, televisão, Bíblia. É muito rápido. Agora ouço, a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. A alma é o lugar onde suas emoções moram, você sabe disso. Tudo aquilo que te convulsiona e gera medo, angústia, tristeza, raiva, decepção, traição,
Se o meu olho vê e a minha mente entende isso num processo muito rápido, isso vai continuar. Então funciona mais ou menos assim: o olho vê, a mente pensa, a boca fala, ao que é falado, a ação é materializada. O conjunto de ações a gente chama de hábitos, e o conjunto de hábitos determina o seu destino. Sabe o que eu quero que você entenda? Você vive hoje o resultado de algo que um dia você viu. Os meus filhos dizem que eu sou a mãe das frases, porque de forma pedagógica eu trabalho com repetições em casa. Então eu tenho algumas frases. Eu falo, por exemplo, a desobediência gera o quê, filha? Fala alto. O que a desobediência gera? Sofrimento. Nasceu lá em casa, eu falo, desobediência gera sofrimento. Eu venho repetindo. Todo dia. Todo dia. Eu falo, não há chance de quem desobedece dar certo. Não há. A desobediência gerará o sofrimento. Mas tem outra frase que eu falo muito lá em casa, é lixo que entra é o quê, filha? Lixo que entra, lixo que sai. Qual é o meu objetivo com essa frase? Fazer com que as crianças entendam que nada delas é neutro, e que tudo aquilo que por elas entra, seja por meio dos olhos, seja por meio dos ouvidos, produzirá nelas comportamentos e emoções. Então eu tenho que ter cuidado, porque enquanto elas ainda eram crianças e estavam sempre comigo, eu estava vigiando. Hoje não. Hoje eu não tenho controle sobre as rodas de conversa que elas ficam na escola, por exemplo. E elas têm que ter critérios sobre o que é lixo. O que é o lixo absorvido, seja pelos olhos, seja pelos ouvidos, produzirá frutos. Seja pelo discurso, seja pelo comportamento. Não há neutralidade nisso. Deus, sabedor disso, é o Criador de tudo isso, está aqui falando: vigia o que vocês pensem. O que faz de vocês crentes é pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é justo, naquilo que é puro, naquilo que é amável, naquilo que tem louvor. Sabe, mas é difícil demais ficar organizando pensamento. Minha irmã, mas mais difícil é olhar para um destino que é fruto de um pensamento deformado. Muito mais difícil é falar aquilo que a mente não elaborou de forma certeira. Muito mais desafiador é gerar um hábito diante de pensamentos desordenados. E aí, se cada uma de nós acha que é livre para pensar o que quiser, nós nunca andaremos em unidade. A unidade da igreja está no modo de pensar. Nós somos um povo chamado para pensar em tudo aquilo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Eu poderia ficar aqui o resto da noite conversando com você sobre cada um desses pontos. Qual o critério do que é verdadeiro? E o verdadeiro aqui, meu irmão, não é a verdade absoluta, não. Para uma geração plural, a verdade aqui é o próprio Cristo. Jesus se apresenta como um caminho, como a verdade. Quem pensa naquilo que é verdadeiro tem como crivo no pensamento a pessoa de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Nós somos unidos nele. E ele vai falando tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que tem boa fama. E ele finaliza falando: se há alguma virtude. Já viu o tanto de coisa que a gente pensa que não tem virtude nenhuma? O tanto de coisa que a gente pensa que, se alguém pudesse sondar nosso pensamento, a gente ficaria com vergonha. Paulo está falando do povo de Deus. Precisa ser conhecidos por um povo que pensa no que tem boa fama, no que tem virtude ou não, naquilo que é verdadeiro, no que é honesto, no que é puro, no que é justo. Sabe, irmão, nós vivemos dias muito maus. Tem mulheres que acham que a gente está na melhor geração do mundo para ser mulher. Mas a verdade é que a mulher se deslocou tanto do papel de Cristo para ela, que a sociedade está pirada. David Titus dizia que a moralidade de uma nação está nas mãos da mulher. Ronnie Wood disse que, para o bem ou para o mal, a mulher é o ser mais influente do mundo. Ambos tinham razão. Nada da mulher é só sobre ela. Mulher carrega a gente está criando filhos, a gente constrói pontos de amizade, a gente influencia marido. E como é precioso quando uma mulher que tem coroa entende a sua função. Quando uma mulher que é chamada para ser uma amiga do rei, e que isso não seja um nome bonito para conferência, que isso seja uma realidade porta dentro do seu quarto. As características desse Cristo são notadas na minha vida. Paulo vai externar 4: alegria, moderação,
baixa ansiedade e paz. E depois ele vai dizer: quer andar de acordo com aquilo que Cristo vive, de acordo com aquilo que Cristo ordena, coordene os seus pensamentos, porque deles depende o seu destino. Quem quer cuidar daquilo que pensa, precisa cuidar daquilo que vê. Essa semana o Brasil ficou de luto por causa da queda do avião que mata 62 pessoas. Eu não sei você, mas parece que quanto mais velho eu estou ficando, menos capaz de ver coisas muito tristes eu estou me tornando. E se tem um negócio que a gente gosta é ficar vendo tragédia, não é? A gente gosta de ficar lá vendo, e aí a gente vê a menininha que morreu e a mãe dela chorando, e a gente vai ficando angustiada, agonizada, e aqui vai dando um negócio aqui dentro da gente, aqui vai mexendo com a gente, dependendo de como você está. Se você, como eu, depende da aviação, eu dependo da aviação para trabalhar, eu viajo toda semana. Não tem como um avião, uma queda de avião, não mexer comigo de forma direta. Não tem como. A gente olha e fala: caramba, podia ter sido eu. O voo que caiu, eu já peguei ele pelo menos 2 vezes. Esse voo que estava saindo ia cruzar Congonhas para chegar no Paraná. E a gente olha para aquilo e fala: meu Deus, que sofrimento. E se você desejar, é uma infindável quantidade de informações. E quanto mais informação você tem, mais tristeza você carrega. Eu sentei para ver a reportagem mesmo uma vez na segunda de manhã, e a gente nem tinha voltado ainda para o Brasil, ainda estava longe das crianças, a gente ia pegar um voo em seguida. E quando eu comecei a ver as histórias das pessoas, a gente vai tomar de uma dor, de uma angústia. E aí depois, querido, para tirar isso do seu pensamento, uma luta. Porque o pensamento, ele vai fabricar discurso. Então se eu vejo, eu penso. Se eu penso, eu quero falar daquilo. Se eu falo daquilo, eu ia pegar um voo de 9h30 para cá. Logo em seguida, meu marido entrou no voo. E foi até engraçado. O piloto falou: deixa eu falar, um dos nossos computadores está emitindo uma mensagem, a gente vai ter que atrasar o voo. Meu marido: é possível? Será que é um sinal? Eu falei: que maneira sinal? Deus está aqui no negócio. Mas o que eu estou te dizendo? Aquilo que eu vejo contamina o que eu penso. O que eu penso determina o que eu digo. Se eu falo muito sobre uma coisa, aquilo se materializa na minha ação. Aquilo que eu faço de forma repetida vai se tornar um hábito. E o coletivo do hábito é o que determina o seu destino. Quando Deus, sabedor de tudo isso, vira aqui e fala: vocês têm que andar em unidade, porque vocês são meu povo. Só há uma forma de vocês andarem unidos, pensando nas mesmas coisas. Ô querido, o que você tem pensado? Como é que você organiza a multidão dos seus pensamentos? Eu verdadeiramente acredito que é muito distante de ser clichê a ideia de que o Senhor não te trouxe aqui em vão. Deus não é como você e eu que trabalham com acaso, e nem muito menos alguém que precisa fazer upgrade nos seus planos. Deus não é assim. Ele não é alguém que fala: pensei em uma coisa, agora vou ter que mudar de projeto. Esse não é o nosso Deus. Aí é justamente por isso que a minha e a sua vida também não é conduzida por sorte e azar, por determinismo, por programação neurolinguística. É por isso que nós não somos construídos por aquilo que o mundo nos apresenta. Nós somos chamados para ser um povo que carrega o coroa. E nessa noite, o desejo do meu coração é que o Senhor nos ajude a começar em mim, a entender que a coroa, ela tem fruto. E Paulo, falando aos Filipos, nos ensina que a característica de quem tem coroa: ser alguém moderado, ser alguém alegre, ser alguém que tem uma baixa ansiedade, ser alguém que vive paz que excede o entendimento, e ser alguém que busca, por meio da unidade de pensamento, andar em unidade com o corpo de Cristo. O mundo está para ver aquilo que Deus é capaz de fazer com mulheres simples como você e eu, mas que se sujeitam de forma direta ao entendimento daquilo que precisa haver em nós para que o Senhor de verdade se manifeste. Feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse tempo aqui orando com você e por você. Sabe, eu não sou uma pastora que faz orações fortes, mas eu creio que forte é o Deus que responde orações. E Ele está aqui. Ele veio. É isso que dá sentido a uma conferência como essa. O que dá sentido a você ter saído da sua casa e ter vindo até aqui é a certeza absoluta de que Jesus está aqui. Ele está aqui. E porque Ele está aqui, milagres acontecem.
transformadas, histórias são mudadas. Nós olhamos para dentro de nós e investigamos aquilo que precisa melhorar para a glória dele. A gente vai se organizando enquanto mulher, numa geração complexa como a nossa, pós-moderna, lotada de um feminismo adoecedor. E a gente vai convertendo, mudando a rota, para nos parecermos mais com Cristo, para revelarmos mais a Ele, para que ninguém tome a nossa coroa e para que Ele nos encontre cheias de azeite no dia que Ele vier nos encontrar. Senhor, nós te adoramos nessa hora. Pai, nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Obrigado pela clareza, pela direção, pela cura que nela encontramos. Senhor, o meu clamor nessa hora é pela Tua visitação na vida de cada uma dessas mulheres que o Senhor trouxe aqui. Pai, como nós já dissemos, eu creio que essa é uma data, um momento, um tempo marcado na eternidade, para que o Senhor faça essa reunião santa, de mulheres santas, que têm o desejo de caminhar em unidade. Ó Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, porque tantas vezes ao olhar para dentro, nós não encontramos alegria. Quantas vezes, Senhor, ao olhar para nós não estamos felizes, nem muito menos alegres, estamos abatidas, desanimadas. Nos ajuda, Pai, por meio do Teu Espírito, a sermos mulheres alegres. Pai, mais ainda, nos auxilia na moderação. Ó Pai, quantas vezes nós usamos desculpas que vão desde a TPM até algo que alguém nos fez, para justificar a nossa ausência de moderação. Ó Pai, nos ajuda, porque aqui o Senhor diz que a nossa moderação tem que ser conhecida. As pessoas têm que olhar para nós e ver um caráter moderado, porque isso revela o Senhor. Nos ajuda, Pai. Deus, nós também queremos pedir para que o Senhor intervenha na alma ansiosa. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero clamar pela Tua visitação, pela Tua provisão, naquela mulher que chegou aqui ansiosa. Oh Deus, a ansiedade tira a paz do hoje, mas também não promove a solução para o amanhã, por isso ela é tão ineficaz e perturbadora. Pai, visita o coração e a mente dessa mulher que é lotada de ansiedades e receios, que vive em temores, que tem insônia. Oh Pai, a Tua palavra nos ensina que a oração que te adora, que te agradece, que pede ao Senhor, ela diminui a ansiedade, nos ajuda a viver assim. Pai, eu também quero clamar para que o Senhor nos auxilie naquilo que nós precisamos ter paz. O Senhor é um Deus de paz, e como Deus de paz, o Senhor tem paz para nós, paz aos nossos pensamentos, paz às nossas emoções, paz aos nossos papéis. Oh Deus, eu quero ministrar a autoridade do poder do nome de Jesus, essa paz que excede o entendimento na vida das minhas irmãs, na vida de cada uma dessas amigas do Rei. Oh Deus, que elas possam se lembrar que a fonte da paz está no Senhor, e que essa paz protege mente, guarda o coração, e que nós somos chamados para viver uma vida de paz. Oh Deus, eu quero te pedir também, Senhor, que o Senhor nos ajude a pensar naquilo que o Senhor nos ensinou. Quantas vezes isso é tão difícil? O nosso pensamento foge, o nosso pensamento escapa. Oh Deus, ele recebe pensamentos chamados pela ciência intrusivos, e nós começamos a divagar entre aquilo que de fato sabemos e cremos, mas entre aquilo que o mundo apresenta. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a vencer as batalhas da nossa mente e a pensar em unidade. Oh Pai, como nós carecemos de uma igreja que anda em unidade mundo afora, como nós carecemos de novo de visão de reino, como nós carecemos da compreensão de que o reino dividido em si mesmo não subsiste. E segundo a Tua palavra, nós só podemos ter um único reino quando a nossa mente pensa na mesma coisa. Nos ajuda, Senhor. Que essa conferência seja um marco, Pai, de mulheres de tantas denominações, mas que pensam concordemente no Senhor. O Pai, que andam em unidade de pensamento, e por isso de discurso, e por isso de ações, e por isso de hábitos, e por isso de destino. Nos ajuda, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos. Nós dependemos da ação do Teu Espírito. Nos ajuda num mundo tão cheio de adversidades e temores. Possamos andar de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou, a sermos mulheres que marcam a sua geração,
Deus. Nos ajuda, Senhor. Sozinhos nós não conseguimos. Eu quero clamar ainda pela vida da pastora Elívia, do pastor Josimar, pastora Carinho e todo o corpo que pertence, do qual faz parte do Amigas do Rei. Obrigado por esse projeto, obrigado por essa missão, obrigado pela seriedade com qual ela é conduzida. E a minha oração, Senhor, é que a tua graça continue sustentando os teus servos. Vai sustentando a obra deles em Portugal, uma nação que carece tanto de uma amplitude de alcance do teu evangelho. Obrigada por aquilo que o Senhor tem feito através da vida deles naquele continente. Pai, guarda-os, guarda a saúde, os filhos, ó Deus, os projetos, os sonhos, tudo que é deles, para que através da vida deles, esse óleo que escorre na cabeça, desça pela barba, e a barba tem sido esses lugares onde o Senhor tem permitido que a conferência passe. Nós te agradecemos por ela e te pedimos que o Senhor glorifique o teu nome, nos ajudando a sermos mulheres que carregam as suas próprias coroas. Oramos gratos, Deus, pela certeza de que o Senhor nos ouve, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Amém? Quem recebeu a palavra de Deus aí? Vamos sair daqui cheias, né?